Uma saudação especial aos irmãos que estão aí reunidos na vigília. Deus abençoe ricamente. A nossa querida irmã me ligou, né? E disse assim, olha, nós vamos fazer uma vigília nesse sábado, dia 25 de abril, à tarde. E o título da vigília será Buscando Jesus em Minha Vida. Um excelente título, né? Louvado seja Deus por isso. E ela pediu que passássemos uma mensagem especial, né, para os irmãos aí reunidos na vigília. E nós vamos passar um tema especial mesmo, que vai ajudar você a buscar Jesus em especial em sua vida. Porque o tema que vamos abordar aqui vai nos mostrar o verdadeiro sentido para a vida. Você sabe que a vida em si mesma não tem sentido. O homem nasce, cresce e morre. E se a pessoa parar para pensar friamente nessa vida, ele não vive. Ele se mata. Porque a vida bate e bate na gente e depois a gente morre. Essa é a triste realidade desta vida. E se você parar para pensar, a vida é muito curta. Ninguém vive mais de 100 anos aqui. Quer ver? Quantas pessoas você já abraçou com 100 anos de idade? Pensa bem. Talvez você tenha abraçado uma pessoa com 100 anos de idade. Ou mais. E se abraçou duas, foi muito. Então veja que a vida é muito curta realmente. Ninguém vive mais de 100 anos aqui. Então o tema que vamos abordar agora é um tema especial. Vamos abordar um texto que você conhece de cor e salteado. Mas Deus vai falar poderosamente na sua vida e na minha vida também. O texto que vamos abordar está em João, capítulo 14. Verso de 1 em diante. Então, antes de ler, quero fazer agora uma introdução. Veja, há cerca de 6.000 anos atrás, Adão e Eva, nossos primeiros pais, caíram na desgraça do pecado. E quando Adão e Eva caíram em pecado, o que tinha no coração do diabo passou para o coração do homem. E o ser humano adquiriu natureza pecaminosa. E a partir dali, Deus nunca mais foi visto por ninguém até hoje. Na natureza pecaminosa está o orgulho, a inveja e o egoísmo. E de lá para cá, o mundo envelhece piorando. Estamos vivendo hoje há cerca de 6.000 anos que o pecado entrou na história da Terra. Então você imagine que já há cerca de 6.000 anos estamos vivendo nessa Terra. Veja, Adão tinha cerca de 4 a 5 metros de altura. Olha o nosso tamanho hoje. Adão, depois do pecado, viveu 930 anos de idade. Quanto vive um homem hoje? Nem 100 anos. Adão tinha 100% da capacidade mental. E há quem diga que hoje não temos nem 5%. Então, na verdade, não estamos evoluindo, estamos regredindo. Essa é a triste realidade. E quando Adão e Eva caíram em pecado, ficaram completamente nas mãos do diabo e sem escolha. Embora tivesse liberdade de escolha, mas não tinha escolha. Escolher o quê? Ficaram completamente nas mãos do diabo. Foi aí que Deus entrou em ação e apresentou a Adão e Eva o plano da salvação. E mostrou o plano da salvação em Cristo através da morte de um cordeiro. E explicou a Adão e Eva que Jesus um dia viria a este mundo para tomar sobre si os pecados da humanidade e derramar o seu sangue na cruz. E Adão e Eva aceitaram o plano da salvação em Cristo Jesus. Né? Agora, note que Jesus só nasceu aqui da Virgem Maria e morreu na cruz do Calvário cerca de 4.000 anos depois do pecado de Adão. Então você imagine que durante 4.000 anos na Terra foi todos os dias sacrifício de cordeiros. Sangue, sangue, sangue e sangue de cordeiros. Mas o pecador sabia que o cordeirinho que ele matava em seu lugar representava o Messias, que um dia viria a este mundo e tomaria sobre si os pecados da humanidade e derramaria seu sangue na cruz. De modo que quando Cristo veio a esse mundo e morreu na cruz do Calvário, acabou o sacrifício de cordeiros. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando ele morreu na cruz, acabou o sacrifício de cordeiros. Louvado seja Deus. Mas um pouco antes de morrer, Jesus estava muito preocupado com seus discípulos. E muito preocupado com os discípulos. E muito preocupado com os discípulos. Por quê? Porque os discípulos andaram com ele cerca de 3 anos e meio. E não se converteram. E os discípulos começaram a alimentar um pensamento equivocado a respeito do reino de Deus. Achavam que o reino de Deus seria na terra. E com essa confusão mental sobre o reino de Deus, começaram a brigar entre si. Porque queriam vida regalada na terra, no reino de Cristo na terra. Jesus muitas vezes falava assim, olha, meu reino não é desse mundo. E ele dizia, o meu reino não é desse mundo. E repetia, o meu reino não é desse mundo. Quem quiser me seguir, parabéns.
fez a sua escolha certa. Tome a sua cruz e siga-me. Alguém perguntou onde o Senhor mora. Ele falou assim, vem e vê. O Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. De modo que Jesus Cristo nunca convidou alguém para seguir a Ele, para ter vida regalada na terra. Ele falou assim, no mundo tereis aflições. Enquanto vocês estiverem no mundo, tereis aflições. Neste mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, ele disse, porque eu venci o mundo. Então ele não convidou ninguém para ter vida regalada na terra. Uma coisa ele prometeu, a vida eterna, que transcende a tudo nesse mundo, a tudo nessa terra. Então os discípulos confundiram o reino e começaram a brigar entre si. Então quando você vê alguém brigar na igreja por causa de cargos, é porque confundiu o reino de Deus. Nosso mundo não é aqui desse jeito. Então Jesus, muito preocupado com os discípulos, sabendo que ele ia morrer, ressuscitar e voltar para o céu, e eles deveriam permanecer na terra, aqui nesse mundo terrível, cheio de demônios, com a morte, com a doença, com a delinquência. Então Jesus, antes de morrer, preocupado com eles, convidou para uma conversa à parte. E nessa conversa ele procurou confortar o coração dos discípulos e dar a eles forças e poder para que pudessem perseverar nesse mundo, servindo ao Senhor, a despeito de qualquer coisa. E então, o que ele falou com os discípulos nessa conversa em particular, antes de morrer, preocupado com a vida deles nessa terra? Ele disse o seguinte, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Paremos aqui um pouco. Então notem que Cristo agora convidou os discípulos para uma conversa à parte. E eu repito, ele sabia que iria morrer, ressuscitar e voltar para o céu. E os discípulos deveriam permanecer nessa terra aqui, olha, sem a presença física dele. E ele preocupado porque os discípulos confundiram o reino, chamou para essa conversa. E o que ele está dizendo aqui nessa conversa? Ele está dizendo assim, olha, eu vou morrer, vou ressuscitar, vou voltar para o céu, vocês deverão permanecer aqui. Esse é um mundo tenebroso, cheio de demônios, pessoas de má índole, onde infelizmente a morte faz parte da vida, que é uma triste coisa a morte. Quando você vê alguém assim, olha, num caixão, estava ali vivo, não é? Conversando, falando, raciocinando, de repente você vê no caixão morto, é uma tristeza. A doença, veja, se você for a um hospital agora, não tem vaga, está lotado. É uma das piores coisas da terra a doença. Então Jesus, sabendo de tudo isso, e pensando que eles poderiam se desanimar, entrar em depressão nessa vida, e abandonar tudo, ele disse assim, olha, não se turbe o vosso coração. O que ele está dizendo com isso? Não tenham medo diante das lutas e das dificuldades que o mundo oferece. Não desanimem diante dos ataques do diabo. Não se turbe o vosso coração. Não tenham medo. Então Jesus disse assim, olha, eu venci o mundo. Então no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então não desanimem. Não desanimem. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Deus existe. Agora ele chama a atenção para Deus. Deus existe. Ainda que cientistas preguem por aí que Deus não existe, creiam que Deus existe. Ele não é um pedaço de vento. Ele existe. Ele está no comando de todas as coisas. Não podemos vê-lo por causa do pecado, é verdade. Nós somos pecadores. Não podemos ver a Deus. Mas Ele existe. Então, credes em Deus. Tenha fé em Deus, ele disse. E tenha fé em mim também. Ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Veja, onde é a casa do pai? A casa do pai é o terceiro céu, segundo a visão do apóstolo Paulo. O terceiro céu. Segundo a Bíblia, tem 3 céus. O céu atmosférico, que é da atmosfera para baixo. O segundo céu, que é onde estão os mundos criados por Deus, os quais não conhecemos. E o terceiro céu, que é onde está o paraíso de Deus. Então ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Então ele garantiu isso. Já existem muitas moradas. Então o lugar de vocês não é aqui desse jeito, não. O lugar de vocês não é aqui desse jeito. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele disse assim, olha, se não fosse assim eu teria dito para vocês. Ele disse, eu vou preparar-vos lugar.
Veja, eu vou morrer, vou ressuscitar, vou voltar para o céu, para a glória, e vou preparar lugar para vocês. Ele disse, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, olha o que ele diz, na casa de meu pai já existem muitas moradas, e vou preparar-vos lugar. Como podemos entender isso? Veja, já existe a morada, ou ele foi construir? Ou ele foi pintar? Quando ele fala, vou preparar-vos lugar, o que ele está dizendo? O que significa isso? Meus amigos, se você ler 1ª carta de João, no capítulo 2, verso 1, você entende o que ele está fazendo no céu. O que está escrito lá? É um texto lindo, que você deve guardar no coração. Diz assim, ó, filhinhos meus, olha a expressão de carinho. Ele fala para os filhos, não para os rebeldes. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, não é para pecar. Se porém alguém pecar, não fique na lama derrotado. Lembre-se, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então já entendemos, quando ele fala, vou preparar-vos lugar, ele está falando assim, eu vou para o céu atuar como advogado. Agora, por que precisamos de um advogado no céu? Porque infelizmente o diabo existe. E a Bíblia diz que o diabo é o advogado de acusação, e Jesus é o advogado de defesa. Então Jesus está no céu para nos defender das acusações do diabo. Então quando você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, e quando você ora ao Pai, confiando no poder e na vitória de Cristo, Jesus te defende diante do tribunal celestial. E ele clama assim, Pai, meu sangue, Pai, meu sangue. E ele repete, Pai, meu sangue. Pai, é como o diabo está dizendo, a Alice não merece, o João não merece, o Antônio não merece, mas Pai, me aceitou como Senhor e Salvador. Pai, pelo meu sangue, abençoa ele. E pelo sangue de Cristo nós somos abençoados. E o diabo não pode fazer nada, porque Jesus venceu Satanás e você aceitou Jesus que é vitorioso. Então Jesus está no céu como nosso advogado. Vou preparar-vos lugar. Então você já entendeu. Quando ele fala, vou preparar-vos lugar, é atuar em nosso favor. Então não estamos abandonados aqui na terra. Deus se importa conosco. Jesus vive e intercede por nós no santuário celestial. Lembre-se disso. Não estamos abandonados aqui à mercê da sorte. Não estamos abandonados aqui à mercê da sorte. Deus convida você a perseverar na fé, não se desanimar, entende? Não estamos abandonados aqui. Por maior luta que você passe, lembre-se, não estamos abandonados aqui. Agora, ele diz assim, depois eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E quando ele fala eu voltarei, ele disse eu voltarei, não foi ninguém que inventou. Ele mesmo disse eu vou voltar para buscar vocês. E tem cerca de 2.500 passagens na Bíblia que fala que ele vai voltar, entende? Para buscar você e a mim. Então Jesus disse, eu voltarei para buscar vocês e vou levar para vocês para mim mesmo. Aí está o sentido para a vida. Por que está o sentido para a vida aí? Porque Jesus venceu a morte e a sepultura, entende? Ao 3º dia. E ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então quem aceita Cristo tem a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, se a pessoa aceitar Cristo, se ele viver é lucro, se ele morrer é lucro. Se ele viver, vive para Deus, se morrer, morre salvo. E quando Jesus voltar, ele ressuscita pelo poder de Cristo e vai para o céu. Amém? Esse é o poder que há no sangue de Cristo. Aí está o sentido para a vida. Repito, se você aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador, se você viver é lucro e se morrer é lucro. Então Jesus vai voltar para buscar os seus fiéis e pôr um fim ao sofrimento desta terra. E acabar com a morte. Louvado seja Deus por isso. Então ele vai voltar, eu voltarei e vou levar vocês para mim mesmo. Aí Tomé falou assim, mas Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Ele disse, Tomé, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Irmãos, Jesus disse, eu sou o caminho. Ele disse, eu tenho o caminho. Eu sou o caminho. Por que ele disse isso? Porque o diabo infelizmente existe. E o diabo oferece caminhos que aparentemente traz solução para os seus problemas. Que aparentemente traz paz ao seu coração, que aparentemente vai trazer felicidade ao seu coração. E muitas vezes, irmãos, por falta de vigiar, aceitamos as ofertas do diabo. E entramos por caminhos que aparentemente traz paz, mas é um caminho de morte. Então Jesus falou assim, eu sou o caminho. Quer ter paz, filho? Me aceite como seu Senhor e Salvador. Quer ter felicidade? Me aceite como seu Senhor e Salvador. Porque eu sou o caminho. É Ele que liga o céu à terra e a terra ao céu. Ele disse, ninguém vem à paz senão por mim. Então que Deus abençoe você. Que você possa se agarrar a Cristo. Será que você vai abandonar a fé? Será que você vai abandonar a igreja nesses últimos dias? Nessa época de pandemia, nessa época de tribulação? Ou você vai perseverar? Muitos já desistiram.
Muitos já abandonaram as fileiras do Senhor. E você, será que vai abandonar? Você precisa se agarrar a Cristo. Qual o título da vigília? Buscando Jesus em minha vida. Então que você busque a Jesus em sua vida. Que você se agarre a Cristo. Entende? Pela fé. E honre o nome dele nesta terra. Veja, Deus quer pessoas que sirvam a Ele com saúde ou sem saúde. Com dinheiro ou sem dinheiro. Empregado ou desempregado. Veja, com esposa ou sem esposa. Com marido ou sem marido. Com filho ou sem filho. É assim que Deus quer. Pessoas que sirvam a Ele acima de qualquer coisa. Que Deus abençoe você. Que você possa ser firme na fé. Honrando ao Senhor até o grande dia da volta de Jesus. Um abraço. Tchau.